Mas aqui eu consegui conectar o computador dela aqui no monitor aqui, e não tá 100%, e eu baixei no Windows aqui o OpenBoard, que é o programa que eu uso, aí tá funcionando assim, meia boca, né? Não tá 100% não, a sensibilidade é diferente, né? É verdade. Que nem dirigir Aí eu carro dos outros. tô acostumando ainda. Acho que tem uns 5 anos que eu não uso Windows. Aí eu tô acostumando ainda. E esse Windows 11 aí, ele tá um pouquinho complicado ainda de mexer. Esse é o 11, né? Eu nem sabia que tinha mudado. A primeira coisa que eu achei diferente, quando eu cliquei aqui no negócio do Windows, a hora que eu vi essa coisa aqui, Uhum. sabe? Eu falei, ué, cadê aquela coisa que ficava assim do lado, assim, que eu Do lembro que lado. ficava. Cadê? Onde é que desliga? E ainda bem que eu vi o botãozinho de desliga aqui, nem saber desligar, eu tava sabendo disso. É que mudou tudo nesse Windows 11. Eles tentaram copiar um pouco lá do sistema da Apple. Ah, entendi. Denivaldo, bom dia. Aqui, eu também tive problema com fone de ouvido, eu não consegui conectar o fone de ouvido aqui, tanto é que eu tô falando com vocês aqui sem nada, só usando do computador mesmo, o O microfone do ambiente. computador. Isso, ambiente. Essa barrinha de tarefa aqui, eu tentei colocar ela. Eita, o que aconteceu aqui, meu Deus? Eu tentei colocar ela. Meu Deus do céu, um teclado virtual. Como é que faz para sair desse trem aqui, meu Deus do céu? Clica ali, abrir o local do arquivo. Talvez eu acho que bugou aí a Ah, opção. tá. Opa, eu estava querendo voltar com essa barrinha aqui para cá, para baixo. Aí eu vou tentar colocar minha aula aqui, importar aqui. Eu salvei o arquivo na área de trabalho, aula 20, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu acho que é essa coisa feia aqui, que eu não editei. Eu acho que é essa aqui mesmo. É ela mesmo. Deixa eu trocar o fundo aqui para preto. Tá legal a visualização aí para vocês? Tá. Deixa eu só voltar para a página 1 aqui. Vou colocar maior aqui, como sempre coloco, 2, 1. Aí tem que colocar página por página? Página por página. Geralmente eu faço isso antes, né? Essa parte você acaba não vendo, né? Eu já deixo o tamanho já mais ou menos do jeito e já deixo as páginas todas na mesma posição. Chegou a tempo. Nós estamos bem atrasados hoje, Anivaldo. Mas como o problema da equação de Laplace, que a gente vai começar a falar na aula de hoje, ele é bem, caso vocês tenham entendido bem a equação do calor e a equação da onda, então essa aqui vai ser bem tranquila, no sentido que o modus operandi, que eu tinha comentado para vocês lá no início, né, que a gente ia começar a repetir os processos. Vou colocar aqui vermelho. Está funcionando. A gente começa a repetir os processos, então, nesse sentido que eu falei para vocês, se ficou tranquilo, a equação do calor e a equação da onda, que a gente viu na aula passada, a equação do calor foram 2 aulas, né? E a equação da onda foi uma aula só, que foi a aula passada, de terça. Então, a equação de Laplace aqui, eu coloquei aqui caso 1, como vocês podem ver, tá vendo? William, chegando. Bom dia, estou na roça. Na roça? Deixa eu colocar. Capituli. Como é que chama? 110 quilômetros. 110 quilômetros? É. Beleza. Nós começamos agora também. Eu estou com um problema aqui com o computador aqui, que está meio bugado, né? Acho que a fonte queimou. E aí eu não tenho um carregador de 61 watts, né? Para poder dar energia suficiente para ele. E aí eu fiz pedido, aí só vai chegar semana que vem pela internet. Aqui em Montes Claros você não acha uma fonte dessas do MacBook para comprar, não. Aqui na cidade, não.
Aí eu fiz o pedido, vai chegar semana que vem. Espero que chegue, né? No começo da semana. E enquanto isso, eu estou usando o computador aqui de minha esposa para poder. Tranquilo. Olha o Ramsés aí, ó. Anda sumido, Exatamente. E aí, William? Firmeza. Firmeza. Estamos aí. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? A aula desapareceu aqui. Deixa eu achar novamente o arquivo aqui. Vai, cadê? Tudo diferente nesse negócio aqui. Eu tô apanhando, viu? Deixa eu colocar novamente a aula aqui. Tatiele, bom dia. Área de trabalho. Nossa, Deus, eu tinha feito aquele trabalho todo. Será possível que eu vou ter que fazer de novo? Vou deixar com fundo branco. Vou deixar com fundo branco mesmo. Eu só vou dar o zoom aqui. Fica ruim o fundo branco? O restante aqui? Não. Não? Então vamos deixar o fundo branco, então. Tá bom. Dá para enxergar tranquilinho aí, né? Então, equação de Laplace, aqui a gente pode escrever de preto ou pode escrever de vermelho. Tem a opção aqui de escrever de preto também, né? Qual que vocês preferem? Pode ser de vermelho. Se for de azul, fica melhor ainda. E se cair a conexão, moço? Faz isso não. Aí o negócio já tá ruim aí. Aí piora mais. De preto é melhor, viu? Como é que é, Tatiana? De preto é melhor, viu? De preto é melhor. O vermelho nem azul nem preto. Acho que é melhor. Ah, entendi. Vamos deixar o tradicional, então, vermelho, que aí não gera conflito de interesse, digamos, né? É. O vermelho tradicional. Preto e branco é top, né, Danival? A equação de Laplace. Vamos só situar o problema aqui. É mais um EDP que a gente vai estar falando. Essa equação de Laplace, logicamente, como vocês estão vendo aqui, ó, eu escrevi a equação de Laplace no plano. Logicamente, tem a possibilidade dessa função U aqui, ó, que nesse caso aqui representa o potencial elétrico numa região do plano. Então, aqui eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um retângulo. Um retângulo de lados AB. Um retângulo de lado AB. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar um retângulo centrado aqui na origem. Logicamente, esse retângulo poderia estar em qualquer lugar aqui do plano, não tem problema. Sempre é possível você trazer ele para a origem utilizando uma translação qualquer. O que vai mudar é simplesmente, pode ser que sua função vai precisar de uma translação para poder trazer esse retângulo aqui para a origem. Ou seja, não perde generalidade a gente resolver o problema centrado na origem dessa maneira. O retângulo aqui de lado B e de lado A. Ou seja, o X varia entre 0 e A e o Y variando entre 0 e B. Então, onde que está situado esse problema de Laplace, da condução, do problema desse potencial elétrico, que, na verdade, é o quê? A ausência de cargas elétricas numa região do plano, ela satisfaz essa equação aqui. Essa equação aqui, ela é chamada, na verdade, tem um nome especial para ela, o Laplaciano, né? Por isso que é o nome, equação de Laplace. O Laplaciano aqui, na verdade, é o operador derivada parcial segunda, né? Vocês lembram do gradiente da função? O gradiente da função, vocês lembram que era o quê? Era as derivadas parciais de ordem 1, não era isso? Era um vetor cujas derivadas parciais era o gradiente, né? Então, quando você faz aqui o operador de ordem 2, ou seja, fica esse del quadrado aqui, a gente dá o nome de Laplaciano. Nesse caso aqui, quem está fazendo o papel da minha f é minha função. Lá no curso de cálculo 2, a gente usava a função f, né? Aqui, a gente está usando a função u de xy. Então, essa função u de xy aqui, eu estou interessado em saber qual que é a função de duas variáveis, de forma que a derivada parcial segunda em relação a x, mais a derivada parcial segunda em relação a y, dê zero. Beleza? Então, essa é a equação de Laplace no plano. Se a sua função dependesse de 3 variáveis, não tinha problema, né? Aqui você colocava mais uma, né? Mais uma derivada parcial e aí continua, né? Ou seja, seria agora o problema estaria no espaço, ao invés do plano. Então, vamos resolver esse problema aqui no plano. Tá vendo esses bugs Opa, meu Deus do céu. Esse bug do Windows, cadê? Onde é que foi meu documento? Ai, sumiu de novo? De novo, Jesus amado. Vamos lá de novo, oh, Jesus do céu. Tem paciência aqui com Windows, eu não sei mexer praticamente em nada, esqueci.
Quanto tempo, Valdomiro, sem abrir o Windows? Uns 5 anos que eu não uso. Tava no 10 ainda, o 11 tá bem diferente. Tá bem diferente mesmo. Cadê a lupinha? Tem que ter dois, moço. Eu tenho um Mac também, mas toda hora que eu mexo uma coisa ou outra, até as teclas é complicado. Aí tem que ter, é diferente, né? Aí o que acontece? Tem que ter cuidado para não clicar nessa coisa aqui, ó. Isso aqui é uma nova página, tá vendo? Parece que é um novo arquivo, que na versão para Mac não tem esse camaradinho aqui, não. Onde é que eu tô com o mouse, tá vendo? Não tem ele. Aí eu tô esquecendo e tô clicando nele, aí eu tô indo para outro lugar, entendeu? O Open World pro Mac, até essa barra aqui tem uma coisa diferente. Outra coisa também que eu achei esquisito agora deu. Se eu tô aqui com a canetinha, se eu clico aqui, ó, para poder mudar para a mão, para poder rolar a página, não tá funcionando. Eu tenho que vir aqui pelo jeito nessa seta para poder selecionar a mãozinha. Tá vendo? Outra coisa também que no Mac iria direta, que não tá indo, entendeu? Mas eu aprendi que dessa maneira que acho que não vai ter problema, não. A gente vai... Espero que seja a última vez que eu precise importar novamente o arquivo para cá. Então, vamos lá. A equação de Laplace. A equação de Laplace que a gente vai resolver, como eu falei para vocês, num retângulo. Então, qual que é a estratégia que a gente vai... Deixa eu colocar um traço um pouquinho mais grosso aqui. Ó, tá vendo? Tem que clicar aqui pelo jeito para poder selecionar no outro, para depois... gente. Então, a gente vai resolver num retângulo e olha para você ver que eu mudei o negócio, o traço ficou na mesma espessura, tá vendo? Eu coloquei a terceira possibilidade aqui de uma linha mais grossa, mas não mudou nada pelo jeito. Então, o que acontece? A gente vai dividir esse problema em 4. Por quê? Porque o retângulo, ele tem o quê? Ele tem 4 fronteiras, né? É um polígono que tem uma fronteira, digamos aqui, vou chamar esse aqui de 1, essa aqui de 2, essa aqui de 3 e essa aqui de baixo de 4. Então, eu vou fazer o seguinte, para resolver o problema geral da equação de Laplace, eu vou zerar 3 dessas fronteiras, digamos o 2, o 3 e o 4, e deixar essa aqui diferente de 0. Então, eu vou zerar essa, vou zerar essa, e vou zerar essa, e vou deixar essa diferente de 0. E aí eu vou fazer um rodízio. Depois, eu vou chamar de problema 2, essa aqui diferente de 0, e zerando as outras 3, e depois essa aqui, e depois essa aqui. Ou seja, eu vou ter 4 problemas, beleza? Por isso que eu chamei isso aqui de caso 1. Né? Aqui no título, aqui, ó, se vocês observarem, aqui tem caso 1. Por que o caso 1? Porque é exatamente o caso que eu vou pegar o quê? Essa fronteira aqui diferente de 0 e vou deixar as outras 3 iguais a 0. Ó, outra coisa esquisita aqui também, que eu estou vendo que o que eu escrevi não acompanhou igual era no Mac também. Vamos lá. Então, como é que seria? Eu vou ter que ficar apagando isso, será? Eita, e nem apaga. Meu Deus do céu. Tá tudo bugado o sistema hoje, gente. Eu tenho que ter paciência aqui, viu? Deixa eu voltar aqui. Tenta selecionar a borracha lá para ver. Lá do lado. Talvez tenha que selecionar lá do lado da borracha para poder apagar. Aqui, né? Olha. Aquela lá funcionou. Mas vocês lembram que isso aqui também é borracha? Aham. Isso também é borracha, mas olha que não funcionou. Jesus, Maria José. Tá. Aqui eu coloquei para vocês um... Deixa eu colocar a mãozinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui que está atrapalhando. E aí eu tenho que voltar o quê? Para a lupa? Para a lupa. Bom, esse aqui é o primeiro caso, tá vendo? Aí o que acontece? Aqui está meu retângulo. Tá meu retângulo. Aí eu vou considerar somente essa fronteira aqui diferente da função nula, tá vendo? Aqui o x está fixado no A, tá vendo que o x está fixado no A? E o y está livre para ir de 0 até B, tá vendo que esse aqui é o eixo do y, então o y aqui está livre. Então, essa minha função u, ela é uma função de 2 variáveis, mas a partir do momento que eu fixo o x no A e deixo o y variar, isso aqui se torna uma função de apenas uma variável, que eu estou dando o nome de f1 de y, beleza? Então, o x varia entre 0 e A, o y varia entre 0 e B. Aqui, tá vendo? Eu tenho aqui essa função g1. O que é esse g1 de x? Significa que o y está fixado no B, ou seja, todos os valores de y aqui valem B, e o x está livre aqui para ser qualquer valor entre 0 e A.
Aqui, nesse caso aqui, esse aqui é o caso geral, né? Das 4 fronteiras. Essa função desse lado aqui, ó, o que está acontecendo com ela? O x está fixado no 0 e o y está livre. Então, esse aqui eu chamei uma f2 de y. E aqui, por último, é o quê? Eu tenho o y fixado, a altura aqui é 0, o y aqui está fixado no 0, e o x está livre para ser qualquer valor entre 0 e a. Então, eu chamei isso aqui de G2. Então, eu tenho essas 4 funções. Opa, meu Deus do céu. Eu tenho essas 4 funções. Ai, Jesus amado. Eu tenho que escrever menos, né? Eu tenho essas 4 funções. Esse aqui é meu problema geral. Então, você determina uma diferente de 0 e as outras 0, né? Exatamente. Então, esse aqui é o meu problema geral. Aí, na aula de hoje, eu vou resolver o caso 1 desse problema geral. Depois, a gente vai ver que a solução é a soma dos 4, igual a gente fez com a equação da onda, da aula passada. Então, hoje eu vou resolver somente esse problema aqui, ó. Vou deixar esse aqui diferente de 0 e vou zerar essa função, vou zerar essa função e vou zerar essa função. Ou seja, eu vou zerar essa fronteira aqui de cima, vou zerar essa fronteira aqui da lateral e vou zerar essa fronteira aqui de baixo. E vou deixar essa aqui diferente de 0, beleza? Essa aqui, ó, vai ficar diferente da função nula. Tranquilo? Esse vai ser o caso, o caso 1, né? O problema 1 de Laplace. Então, eu vou encontrar uma solução que eu vou chamar de U1 de xy. Depois eu vou fazer o rodízio, né? Vou zerar essa f1 de y, vou deixar essa aqui diferente de 0, vou ter a solução U2. Depois, vou fazer o rodízio, vou deixar essa aqui diferente de 0, vou ter a solução U3. E por último, vou deixar essa aqui diferente de 0 e zerar as outras 3 e vou ter a minha U4. E a solução geral vai ser a soma, ou seja, se vocês achavam que a equação da onda era grande, aquela solução geral, pois bem, aqui é um pouquinho maior ainda, porque aqui vai ter o quê? Vai ter 4 soluções para o problema geral de Laplace. Tranquilo? Então, vamos lá. Tem que apagar isso aqui. Lá, tem que zerar tudo agora. Vou ter que apagar isso aqui para poder falar do problema 1. Beleza. Aqui, ó, o problema 1 é exatamente o que eu tinha comentado para vocês. Tá vendo? Eu estou deixando só essa fronteira aqui, ó. Deixa eu ver se a lupa funciona. Eita, a lupa nem... O laser aqui, tá vendo? O laser não quer funcionar, ó. Tem hora que funciona, fica a bolinha vermelha, tem hora que não. Olha aí, tá vendo? Esse caso aqui é o que eu vou deixar diferente de 0 e os outros 3 eu vou zerar, tá vendo? Os outros 3 eu vou zerar. Então, como é que ficaria o esboço? Aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei aqui como sendo 0, aqui como sendo 0, aqui como sendo 0. E aqui diferente de 0. Agora, o que vai acontecer? Eu vou usar o método de separação de variáveis de novo, só que agora eu vou tentar reaproveitar alguma coisa que eu já tinha feito lá na equação do calor. E qual que é a estratégia aqui? Miguel querendo entrar no escritório aqui, ó. O som ambiente aí vai atrapalhar vocês hoje um pouquinho. Miguel chorando aqui na porta. Aí o que acontece? Vocês lembram lá que era um x de x vezes um t de t, não era? No caso da equação da onda e da equação do calor. Só que agora, como as minhas variáveis, ela é o quê? Eu vou substituir esse t de t aqui por um y grande de y pequeno. Por quê? Porque a minha função u, ela depende de x e y. Ela não é de x e t. Beleza? Porque o caso da equação do calor e a equação da onda era o quê? Era a posição e o tempo, não era? Esse problema de Laplace aqui, ele é o que a gente chama de atemporal, né? Ou seja, o que eu estou interessado em saber é o quê? É a função que satisfaz isso aqui. Ou seja, dado um xy qualquer, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma superfície, o gráfico, né? Uma função do R2 em R, como a gente viu lá no final do curso de cálculo 2,
você pega uma U de XY, isso aqui é o quê? Uma superfície, né? O gráfico disso vai ser uma superfície, né? Dado o domínio aqui no chão. Tranquilo? Então, aqui não depende do tempo a minha solução. Então, por isso que eu vou chamar o quê? Eu vou chamar de uma x de x vezes uma y grande de y pequeno. Então, minhas variáveis aqui é x e y, e não x e t. Logicamente, o que eu vou fazer? Eu vou derivar duas vezes, porque eu tenho que substituir nessa equação aqui, ó. Vou derivar duas vezes em relação a x, vou colocar aqui. Tá vendo que eu fiquei exatamente com a mesma expressão que eu tinha lá no início? A única diferença é que agora, tá vendo que eu estou pegando igual a lambda, não estou pegando igual a menos lambda? Viu que está diferente? Eu tenho esse problema e tem esse outro problema aqui, ó. Tem dois problemas. Eu tenho um problema em x e tenho um problema em y. Por que que eu decidi não chamar isso aqui de menos lambda? Qual foi o objetivo, né? Que eu chamei isso aqui de lambda positivo e não menos lambda. Por quê? Tá vendo que tem esse menos aqui, ó? Esse menos aqui é exatamente quando você faz essa derivada parcial segunda em relação a y e passa para o outro lado, né? Quando você passa para o outro lado, você vai ter esse sinal de menos. Eu deixei aqui igual a lambda positivo exatamente para poder aproveitar. Oh, interessante, né? O azul ficou, né? Será que se eu mudar para azul, que eu estou escrevendo, será que ele fica junto com a página? Aí dá certo. Como é que é? Dá certo, William? O azul vai funcionar. Vai funcionar? Então, o que acontece? Eu vou só apagar isso aqui. Eu tenho duas EDOs, né? Uma em X, outra em Y. Observe que essa em Y, ó, quando eu uso... Opa! Olha, para você ver que interessante. Uai, deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se vai. Só fazer um teste aqui, William. Realmente foi. Ficou junto, né? O azul. Então vamos usar o azul. O Valdomiro, pode ser que aquela borracha lá em cima sirva para apagar esse azul e essa outra para apagar a caneta aqui, não? Essa aqui, né? É. Realmente. E essa aqui não apaga, tá vendo? Essa aqui teria que ser essa aqui. Coisa, moço de Deus, realmente esse sistema é meio eu tô achando ele esquisito, né? Então vamos lá, só faltando aqui, ó, deixa eu usar então aqui o azul, vou usar um traço mais fino, será que funciona? Não funcionou ainda, vamos lá, muda para o azul, agora mudou. Bom, aí ó, para vocês verem, se eu usar o fato de U de xb, o que é o U de xb? Vocês concordam que é o x de x vezes o y grande de b? Porque o y está fazendo o papel do b, não tá? Isso aqui, para isso aqui ser igual a zero, como isso aqui não pode ser zero, então sobrou para isso aqui ser zero, concorda? Uma condição inicial do problema. O outro caso, o U de x0 é outra condição de fronteira, né? Isso aqui é o quê? É x de x vezes o y de zero. Como esse aqui não pode ser zero, porque senão zeraria a solução geral, então sobrou para esse aqui ser zero. Observe que aqui, ó, se eu tivesse colocado menos lambda, você ia ficar com menos y, duas linhas de y, dividido por y de y, igual a menos lambda, se eu tivesse usado menos lambda, igual a gente estava usando. Quando eu fizesse essa conta aqui, ó, multiplicasse cruzado e viesse para cá, você concorda que ia ficar com y, duas linhas de y, ao invés de mais, eu ia ficar com menos lambda y de y igual a zero. Então, o motivo de eu ter tirado esse menos aqui e ter considerado mais foi para que aqui ficasse mais igual o problema da equação do calor. Porque esse problema aqui eu resolvi ele várias vezes, já. A única diferença aqui que eu estou usando o quê? Ao invés de usar o y, ele está variando entre 0 e b. E lá na história, o x variava entre 0 e L.
Mas eu tinha o quê? E o problema também era em x. Era x, duas linhas de x, mais lambda x de x igual a zero, com x de zero igual a x de L igual a zero. Esse era o problema, não era? Que a gente resolveu várias vezes. Então, agora, o que acontece? Eu estou trocando a variável x pela variável y e estou trocando a letrinha y. Ao invés de usar o L, né, eu estou usando a letrinha y. Então, esse problema aqui, vocês concordam que a gente já resolveu ele várias vezes e a gente já sabe a solução dele, não é isso? Utilizando o lambda positivo. Agora, esse outro aqui, ó, em x, esse igual a esse, que é exatamente o problema B do problema 1, vai estar na próxima página. Aqui, ó, o problema B do problema 1, que é o meu problema em x, esse aqui a gente não resolveu ainda. Deixa eu só apagar isso aqui. Esse aqui a gente não resolveu ainda. Por que que a gente não resolveu? Vamos mudar aqui para o azul. Não mudou. Uai, não quer mudar mais, hein? Selecionei aqui. Selecionei. É porque tem que ficar na setinha mesmo. Se selecionar a caneta lá, muda para a caneta vermelha. Ah, tá. Tem que ficar na setinha, então. Ah, obrigado, Ramsés. Então fica na setinha. E aí eu posso usar essa borracha aqui para poder apagar. E aí eu mudo para cá. Opa. Eu mudo para cá. Aí volta. Ah, beleza. Então, esse problema aqui, agora eu estou usando essa outra condição da fronteira. O que é U de 0y? É x de 0 vezes o y grande de y. Como esse aqui não pode ser 0, então sobrou para esse aqui ser igual a 0. Então, esse é outro problema. Na verdade, eu tenho o caso 1. Esse caso 1, o que acontece? Ele gerou o problema que a gente está chamando de problema 1. E esse problema 1 bifurcou no problema A e no problema B, igual a gente fez na equação da onda. O problema A é o problema em Y e o problema B é o problema em X. Esse problema em Y aqui, que é o problema A do problema 1, a gente já sabe resolver, tá vendo? O único valor que tem solução não nula é quando o lambda for maior do que 0. E esse lambda aqui, ele vale exatamente o alfa ao quadrado. E esse alfa, ele vale, ó, o alfa, ele vale NP sobre L. Lembra que era aquela condição do seno? Nos múltiplos de 180, ele zerava, então a gente tirava exatamente essa conclusão aqui, né? Que o alfa L teria que ser igual exatamente os múltiplos de 180, e a gente isolava o alfa, beleza? Só que nesse caso aqui, lembra que o L eu estou trocando pela letrinha B, não é isso? Ok, gente? A gente está trocando pela letrinha B. Então, o único valor não nulo, o único valor de alfa que eu vou ter solução não nula, vai ser exatamente essa aqui, ó. Ou seja, eu vou... cadê? Tem que voltar para a caneta. Caneta aqui. Então, o que acontece? Essa minha solução é dada por... A única diferença é que aqui, lá eu usava um X, aqui eu usava um L, e aqui eu usava um X grande, né? De X. Mas exatamente a mesma solução que a gente tinha lá na solução do calor. Ok? Com as condições de Dirichlet. Tranquilinho? Esse coeficiente aqui, mais para frente, a gente vai ver como determina ele. Lembra que eu tenho que multiplicar? Eu encontrei a solução em Y. E agora eu tenho que encontrar a solução em X, né? Para resolver esse problema aqui, eu tenho que resolver o problema B. O problema B, que é exatamente esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o problema B do problema 1. O que acontece? Eu vou ter que fazer o quê? Eu já sei qual é o valor de lambda que eu preciso usar. Então, se eu sei qual é o valor de lambda que eu preciso usar, então, para vocês verem, eu já coloquei ele aqui, ó. Esse aqui é exatamente o lambda, tá vendo? Só voltar aqui para vocês verem. Quem que é o lambda? Ó, lambda é alfa ao quadrado, que vale n ao quadrado, π ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, ele está exatamente aqui no valor. A minha equação característica para esse problema é dado dessa maneira, tá vendo? Você supõe que a solução é do tipo e elevado a rx,
E aí, o que acontece? Deriva duas vezes, joga aqui, você vai encontrar essa equação característica. Essa equação característica, para encontrar o R1 e o R2, que são as raízes, esse camarada vai passar para o outro lado, vai ficar com duas raízes reais, né? Uma positiva e outra negativa, concorda? Aqui eu vou estar no caso onde eu vou ter duas raízes reais, né? Ou seja, uma positiva e outra negativa. A solução, vocês lembram que é dado por exponenciais, não é isso? Era o quê? Uma constante que multiplica e elevado a uma raiz vezes x, mais outra constante vezes menos a outra raiz vezes x, não é isso? Esse aqui faz o papel do R1, esse aqui faz o papel do R2. Porque as soluções eram do tipo C1e elevado a R1x mais C2e elevado a R2x. Era assim a solução, no caso, duas raízes reais, não era isso? Das equação característica? Bom, logicamente, vocês lembram que a gente consegue migrar dessas expressões exponenciais utilizando o cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Basta você chamar, por exemplo, quem que é esse dn aqui? Ó? Esse dn aqui você pode chamar ele de bn mais cn, e esse en aqui você pode chamar ele de bn menos cn. Se você faz essa conta aqui, né, utilizando a definição do cosseno hiperbólico, né, de x é o quê? É e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Logicamente que no lugar do x você vai colocar esse trambolho todo aqui, né? Vocês vão ver que essa expressão ela vai ser exatamente a mesma daqui. A menos de constante, né? Por que eu fiz isso? Para poder checar as condições iniciais. Quando você coloca... Qual que é a minha condição inicial? Ó, o x de 0 tem que valer 0, não é isso? Então, vamos lá. Se o x de 0 tem que valer 0, então, para vocês verem o que fica. Coloco o 0 no lugar do x. Aqui vai ficar cosseno hiperbólico de 0, que vale 1. O seno hiperbólico de 0 vale 0. Se o seno hiperbólico de 0 vale 0, esse en aqui pode ser diferente de 0, não pode? Porque a multiplicação vai dar 0. Esse aqui vale 1. Então, concorda que o dn tem que ser 0? O único jeito dessa conta que dá 0 é se o dn for diferente de 0. Porque se o dn for... se o dn for 0. Porque se o dn for diferente de 0, com certeza esse número aqui vai ser diferente de 0, né? Porque ele vezes 1. Concorda? Então, o dn é 0. Se o dn é 0, eu perdi essa parte aqui da solução. Ó. Essa parte toda aqui foi embora. Então, o que sobrou? Sobrou a parte do seno hiperbólico, tá vendo? Então, a solução em x é essa aqui, ó. Lembra que eu tinha a solução em y? A solução em y que a gente tinha encontrado lá foi quem? Foi um... Que letra que eu usei lá? Foi um AN? A solução em y foi um AN, tá vendo? Um AN. Então, foi um AN. Vezes quem? Vezes um cosseno. Foi cosseno? Não, foi seno, né? Vezes um seno de nπ y sobre b. Essa foi a expressão que a gente encontrou para y. Aí eu vou multiplicar essa vezes essa, não é isso? Para poder ter minha U1. Aí eu vou multiplicar esse coeficiente aqui com esse coeficiente aqui, ó, eu estou chamando de Fn, tá vendo? Esse seno é exatamente esse seno aqui, é a solução em x, e esse outro, observe que é um seno hiperbólico e um seno normal, tá vendo? Um seno trigonométrico. Porque essa solução em y é um seno trigonométrico normal. A solução em x deu um seno hiperbólico. Tranquilo? Então, essa é a solução geral do problema, né? Por enquanto, né? Porque eu tenho que determinar quem que é o Fn. Eu não sei ainda quem que é o Fn. Mas, por enquanto, essa aqui é a carinha da minha solução, tranquilo? Para o caso 1 do problema de Laplace, onde eu tenho o quê? Novamente falando, eu tenho um retângulo, eu estou considerando essa fronteira aqui diferente de 0 e as outras iguais a 0. Como é que eu faço para poder determinar... Como é que eu faço para poder determinar o coeficiente Fn?
Vamos lá, como é que eu faço para determinar o coeficiente Fn? Lembra que eu não utilizei essa solução, esse fato aqui ainda? Eu usei o fato de o x0 ser igual a zero, eu usei o fato de o a y ser igual a zero, né? Que é esse camarada. Opa, a y não. Eu usei o fato de zero y, né? Que é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é esse lado aqui é esse aqui, né? 0y ser zero. E esse lado aqui de cima é o x está livre e o y está fixado no B. Eu utilizei esses três casos aqui, beleza? Para poder resolver os problemas, as condições iniciais. Só que esse aqui, ó, esse aqui é exatamente esse aqui diferente de zero que eu estou pegando. Está faltando ele, né? Ou seja, quando eu pego no lugar do x e coloco o a, ó, tá vendo que eu coloquei a no lugar do x? O y eu mantive, né? Ou seja, eu troquei o a por... No lugar do x eu coloquei o a, tá vendo? E o y ele permanece ele mesmo. Observe que isso aqui, quando você coloca a no lugar do x, essa coisa toda aqui, ó, vira um número. Só que esse número, a gente reconhece ele como os coeficientes da série de Fourier do seno. Por quê? Lembra da série de Fourier? A série de Fourier era o quê? A série de Fourier de uma função. Eu estou usando aqui a letra y. Vamos usar a letra y também. É o quê? É a 0 sobre 2, mais um somatório de AN vezes um cosseno de NPY sobre... Aqui eu estou usando... Vou usar B, né? Para fazer o papel do L. Mais um somatório de um BN vezes o seno de NPY sobre B. Não é isso? A série de Fourier? Usando a variável... Aqui eu estou usando a variável... Lá na teoria a gente usou um T, né? E no lugar desse B aqui a gente usou um L, lá na teoria. Ou foi X no lugar do T, não lembro. Acho que foi o X no lugar do T aqui. Como aqui eu estou em Y, por isso que eu estou mudando a letra. Então, ó, para vocês verem, esse BN aqui, ó, como é que a gente calculava ele lá? Vocês lembram como é que era? Qual que era a fórmula do BN? O BN era 1 sobre B, né? 1 sobre L, integral de menos B até B, vezes o f de y, vezes o... Vezes quem? Vezes o seno de nπy sobre b dy. Era assim que a gente calculava, não era isso? Só que, o que acontece? Essa minha função f aqui, ó, na verdade, ela é a f1. Só que essa f1 aqui, ela tá... Qual que é o domínio dela? É só de 0 a b, concorda? O y varia só de 0 até b. Então, por isso que eu vou ter que fazer uma extensão ímpar. Quando eu faço uma extensão ímpar disso aqui, o que acontece? Quando eu faço uma extensão ímpar dessa f1, eu vou ficar 2 vezes a integral de 0 a b da f1 vezes o seno. Porque o que acontece? Se eu faço uma extensão ímpar vezes uma função ímpar vai dar ímpar vezes ímpar, vai dar par. Integral no intervalo simétrico de uma função par vai ficar 2 vezes só de 0 até b. Só que de 0 até b eu não preciso usar a extensão mais, eu posso usar a f original, a f1 original. Tranquilo? Então esse é o motivo de eu ter utilizado isso aqui, ó, tá vendo? Como é que calcula o coeficiente? É 2 vezes 1 sobre B. Esse 1 sobre B aqui está fazendo o papel do L, né? Da história lá. Integral de 0 até B, F1 vezes o seno de NPY sobre B dy. Só que esse número aqui eu posso passar ele para o outro lado, lá dividindo, não posso? Para poder isolar quem que é o Fn. Então foi isso que eu fiz. Eu passei ele dividindo, tá vendo? Ficou 2 sobre B, 2 sobre B. E aqui ficou 1 sobre o seno hiperbólico de NPA sobre B. Então, novamente, a solução é dada dessa maneira aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. A solução é dada dessa maneira. E o coeficiente é dado utilizando essa fórmula aqui, ó.
essa forma. Tranquilo? O caso 1 da equação de Laplace? Tranquilo. Beleza, então. Denivaldo também falou tranquilo. Tatiele, tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Vamos ver um exemplo para a gente poder terminar? Já é 11h53. O exemplo que eu fiz aqui para vocês, logicamente eu coloquei a carinha da função. Quem que seria... Opa, onde eu clicar na lapiseira de novo? Quem que seria essa minha F1, né? Essa aqui está fazendo o papel dessa F1 da teoria. Aqui, logicamente, aqui eu peguei um retângulo de lado 2 e 3, né? Ou seja, tá vendo? Esse aqui está fazendo o papel do A da história, né? O A aqui vale 3 e o B vale 2. Aqui acho que tem um desenho. Deixa eu ver aqui, tem um desenho desse aqui? Tem. Aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui, ó. Apagar esse aqui. Eu tenho que voltar para cá e para cá. Bom, então o que acontece? Olha para vocês verem o que está acontecendo aqui. Esse aqui é o eixo do Y, esse aqui é o eixo do X. Então, esse retângulo aqui, ó, ele tem lados, tá vendo aqui, ó, 3, que é o valor de A, e ele tem tamanho 2 aqui, ó, que é o B. Né? O B varia de 0 até 2. Observe que essa fronteira aqui, ó, Por que eu não fiz o desenho aqui de jeito, né? Aqui é o 3. Aqui é o 2, né? Como é que seria essa função aqui em cima, né? Essa função aqui, ó, y, seria como se fosse a identidade assim, né? E depois ela cresce e depois decresce, tá vendo? Ó? Aqui é exatamente 1. Essa parte aqui, ó, tem que mudar a cor aqui para poder... Essa parte aqui, ó, é exatamente o y. E essa parte aqui, ó, é exatamente o 2 menos y, que vai de 1 até 2, tá vendo? De 1 até 2. E essa parte aqui que vai de 0, o y vai de 0 até 1, é exatamente a identidade. Então, se eu desenho aqui para vocês nessa perspectiva aqui, ó, isso aqui estaria exatamente em cima, sabe? Aí a sombra da função ficaria bem aqui em cima, né? Não daria para ver. Então, por isso que eu coloquei nessa perspectiva assim de lado para vocês perceberem. Porque quando você faz a projeção disso aqui, ó, fica exatamente aqui, ó. Aí vocês não conseguiriam ver a amplitude, né, da função y e da função 2 menos y. Então, como é que a teoria fala que é a minha solução? É exatamente essa aqui a fórmula, tá vendo que a gente viu? Tá vendo? O seno de NP. Esse camarada, NP, lembra que a solução em X é um seno hiperbólico? Essa aqui é a solução em X que a gente encontrou, né? Essa aqui é a solução em Y, que foi o YN que a gente encontrou lá, o primeiro problema que a gente resolveu na parte de EDP, que é a solução de calor, né? Deu exatamente a mesma. Observe que aqui, ó, esse camarada aqui é o B da teoria, né? Ele vale 2, tá vendo? Ele aparece aqui. E o Fn é o quê? É 2 sobre B, tá vendo que esse camarada aqui é o B? 2 sobre B, seno hiperbólico de... Lembra que lá era ANP sobre B, não é? Era seno hiperbólico de ANP sobre B. Só que esse camarada aqui é 3 e esse aqui é 2. Então, por isso que ficou dessa maneira. Tranquilo? Então, ficou dessa maneira. A integral vai de 0 até 2. Aqui a minha função F1 de y, da teoria, vezes o seno de NPy sobre B, né? O B aqui é o 2, dy. Aí vem a continha que vocês precisam fazer, né? Essa conta aqui, ó, logicamente, essa integral aqui, vocês vão ter que quebrar ela em duas. Você vai ter que fazer primeiro a integral de 0. De 0 até 1. De 0 até 1. Aí usar y, que multiplica o seno de NPy sobre 2, dy, mais a integral de 1 até 2, aí 2 menos y, que multiplica o seno de NPy sobre 2, dy.
Tranquilo? Você vai ter que fazer essa quebra aqui para poder resolver essa integral para encontrar o Fn. Aí, no vídeo que eu fiz de 2020, dessa disciplina, era exatamente a mesma aula, eu fiz essas contas lá. Se vocês tiverem dúvida, lá no outro vídeo vai estar essas contas feitas, de como chegou nesse coeficiente. Aqui vai ter o gráfico, tá vendo? Da solução. Escrevi para vocês alguns termos. E olha para vocês verem interessante, tá vendo? Nessa figura aqui, ó. Aqui, tá vendo? Você tem uma fronteira. Opa, tá vendo? Tem uma fronteira zero aqui. Tem uma fronteira zero aqui. E tem uma fronteira zero desse lado de cá. Essa aqui, ó, que está aparecendo uma parábola, é exatamente aquela fronteira onde vai aparecer o F1 de Y, né? Então, essa superfície que ela zera aqui, ó, zera aqui, e ela vai aumentando, tá vendo? Ela vai aumentando. Então, essa função de duas variáveis, ela dá exatamente para você o quê? A distribuição, nesse caso aqui, do potencial elétrico para qualquer ponto que você, se você quer, por exemplo, calcular o que é o 1 de 1, por exemplo, você pega x igual a 1, y igual a 1. É um ponto aqui no interior, aqui, ó. Joga nessa função, você vai encontrar um número real. Não sei quem é, né? Tem que fazer a conta, mas você vai encontrar um número real. Esse número real é o quê? É exatamente a altura. Aqui nesse caso, que você pega 1 e 1, possivelmente vai dar um número pequeno, né? Porque o maior valor que assumo vai ser aqui, né? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o maior valor, que vai valer 1, eu acredito, né? Deixa eu ver. Acho que é 1, né? Quando o y valer 1 aqui, vai dar 1. Tá vendo a altura aqui, ó? Que é o maior valor que isso aqui assume, esse pico aqui, ó. Ou seja, quando o y valer 1 e o x valer 1, não. Quando o x valer 3, desculpa, quando o x valer 3 e o y valer 1, esse ponto aqui vai ser a maior imagem que você vai ter. Vai valer exatamente 1 a imagem dele, tá vendo? No eixo. Esse aqui é a imagem, tá vendo? Da superfície. Se você fosse desenhar aqui, a superfície seria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ela iria zerando aqui e ia aumentando aqui, né? Logicamente, aqui também zeraria aqui, né? Nas bordas aqui, né? Seria exatamente... Valdomiro, isso acontece no plano unidimensional? Porque essa figura aí, a gente tem uma outra ideia. Como é que é? Eu estou questionando se isso está acontecendo no plano unidimensional ou não. Exato. A sua U, ela é uma função de duas variáveis que toma valores em R. Então, o que acontece? O retângulo aqui de Laplace é o chão aqui, ó. É o chão, é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Opa. Ó, o que está acontecendo aqui, ó? Cadê? Deixa eu voltar aqui para a canetinha. Tá vendo? Esse camarada aqui, ó, é o retângulo, R. Mas só que a função U, que você está calculando, as imagens dela, por exemplo, se você pega esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 1, 3. O que é o ponto 1, 3? A imagem dele vale 1. Então, por isso que você tem aquela superfície lá em vermelho, entendeu? Da figura aqui, ó. Mas eu não consegui fazer o recorte para mostrar para você só essa parte aqui do retângulo. Quando eu desenhei no GeoGebra, saiu essas coisas a mais aqui, ó. Que eu não consegui delimitar. Isso aqui não tem nada a ver com a história, né? Essa parte aqui, ó. O que interessa mesmo é o que está aqui acima do retângulo. É o que estava me fazendo confuso. Beleza. Tranquilo, então? Na outra aula de 2020, eu abri o GeoGebra também, mostrei essa figura aqui, consegui rotacionar ela, ficou mais legal lá, eu acho, porque tinha um pouquinho mais de tempo e estava com outro computador. Eu tenho essa figura no GeoGebra que eu fiz, né? E deu para mostrar lá para os meninos como é que ficou, mais detalhes, né? Rotacionando a figura e tal. Depois vocês dão uma olhadinha, eu até postei lá no grupo para vocês verem. Ixi, aqui ficou um loop, uma coisa dentro da outra.
Para vocês dar uma olhadinha lá depois. Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas da aula de Tranquilo. hoje? Todas. Todas? Não acostumou com o método ainda? Todas. Eu não acostumo nunca, o que eu mais tenho na minha vida são dúvidas. Entendi. Mas esse método, você conseguiu ver pelo menos a questão da repetição que está acontecendo? Sim, tranquilo. Que esse método, igual eu falei para vocês, desde o início, resolver EDP pelo método de separação de variáveis, essas três que a gente está resolvendo, o que a gente vai ter é um modus operandi que vai repetir em todas elas. E vai chegar no coeficiente da série de Fourier do seno, do cosseno, dependendo se for seno, a gente vai usar a extensão ímpar, se chegar no cosseno, a gente vai usar a extensão par para calcular o coeficiente. Então, sempre vai ser dessa maneira, entendeu? A solução analítica que a gente vai encontrar sempre vai ter essa cara. Entendeu? Tipo, geralmente, seno vezes cosseno, para a equação da onda, né? A gente viu seno vezes cosseno. Para calor, aí entra a exponencial, né? Vezes seno ou exponencial vezes cosseno. E aqui no Laplace, possivelmente vai aparecer o quê? Na aula de hoje, apareceu seno hiperbólico vezes um seno normal, mas pode ser que apareça cosseno hiperbólico vezes um cosseno normal, ou cosseno hiperbólico. Aí vai trocar as variáveis, né? Pode ser que apareça o cosseno hiperbólico em x ou em y e vice-versa. Ok? Porque a gente tem mais 3 casos para ver, que são os casos das outras fronteiras, né? Diferente de zero, fazendo rodízio. Então, as soluções elas sempre vão ser parecidas e os coeficientes também depois lá no final vocês vão ver que os coeficientes também vai ser parecido um com o outro. Quando a gente vê todos os casos a gente vai ter essa conclusão. E vocês observaram que eu usei a letra maiúscula para fazer os coeficientes, não foi? Um AN maiúsculo, um BN maiúsculo, um CN maiúsculo, né? Não foi à toa, não. A gente vai utilizar o alfabeto inteiro para poder fazer os outros casos. A gente vai dar continuidade utilizando as letras do alfabeto. Vocês vão ver que vai ter... vamos usar... Eu achei interessante no final... Eu nem tinha programado isso, né? Quando eu fui digitar o material. Aí depois, no final, quando eu estava fazendo os rascunhos, eu falei, nossa, que coincidência. Porque a gente vai utilizar o alfabeto, vai ser a conta, né? Ou seja, vamos usar as 26 letras para poder falar dos coeficientes para esses 4 casos da equação de Laplace. Aí, quando eu estava fazendo, aí quando eu vi que o alfabeto ia dar conta, aí eu falei, beleza, eu vou utilizar o alfabeto, porque senão eu teria que ter usado um A1, A2, A3, A4, A5, A6, né? Usar índice, que aí a gente sabe que os naturais, como não tem limite, né? Uma hora a gente ia conseguir dar um término nele, né? Nos coeficientes. Tranquilo então, gente? Tranquilo. Tá tranquilo. Beleza, então. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Espero que semana que vem a gente volte com o outro computador. Espero que a fonte chegue esse final de semana. E Vai aí, dar certo. volta ao normal. Até mais, Denivaldo. Até mais, Aldomiro. Com Deus Até mais, também. Ramsés. Ótimo Com fim de Deus semana. também. Até mais, Até Valdomiro. mais. Tchau, Até mais, gente. William, Tatiele. Até mais. Tchau, gente, também. Até mais.